Deixe a Arte Sul Móveis entrar em sua casa e deixar ela mais aconchegante e bela. Tudo porque a Arte Sul Móveis oferece móveis planejados e modulados, com um designer diferenciado e o melhor preço para você. Venha nos procurar. Arte Sul Móveis, essa é nossa. Rua Riachuelo 2613, Baixando os Trilhos. Pensou em construir? A RR Construções faz para você a sua casa, no campo ou na cidade. Também prestamos serviços na parte elétrica, reformas, pinturas em geral. E o que você pedir, a RR Construções faz para você. Ligue 996 33 33 18 e fale com o Roberto. Apesar dos castigos. Corte seu cabelo com quem entende do assunto. Vânio Cortes Masculinos, desde 1996. Um atendimento de qualidade pelo amigo Vânio. Atendimento por ordem de chegada. Rua Amaro Souto, número 2837, em frente ao Unopar. Contato 996 32 32 90. Vânio Cortes Masculinos, o seu cabelo em alto estilo. Estamos na luta pra sobreviver. Pensando em você, a Tribo Calçados traz beleza e conforto para os seus pés, sempre com as melhores novidades em calçado que vão de encontro ao seu gosto. Venha conhecer nossa loja. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Tribo Calçados, a loja que Rosário do Sul esperava. Rua General Canabarro, 1147, em frente à Casa da Linguiça. Fone 999 65 71 65. Tribo Calçados, porque cada tribo tem o seu estilo e a Tribo Calçados tem todos. O que houve, amigo? Não te vejo mais de carro por aí. Meu carro estragou e eu não encontro quem possa roubar para mim. Mas eu tenho a solução. Borges Mecânica Multimarcas e Autoelétrica do Seco. Mas aonde fica? Rua General Canabarro, número 160, Galpão 2, na Swift. Mecânica em geral, revisão, freios, suspensão, limpeza de bicos injetores e diagnósticos computadorizados. E na parte elétrica, alarmes, travas, controles, vidros elétricos, ar-condicionados, elétricas em geral. Ligue 996 89 58 26 e fale com o Borges, ou 996 49 70 34 e fale com o Seco. Esperamos a sua visita. E aí, Rosário, alas escuta las plau, tudo bom? Feira do Gringo, a melhor da cidade, onde você encontra as verduras fresquinhas de boa qualidade, produtos coloniais com o sabor que só a Feira do Gringo tem e um atendimento diferenciado. Rua Coronel Sabino, em frente ao cemitério municipal. E um detalhe, a Feira do Gringo, o pastor Luiz Fernando recomenda. Madeireira Constrular, a melhor da cidade. Madeireira Constrular, para você que vai construir. Aqui você encontra o que você precisa. Venha nos fazer uma visita.
Rua das Flores, 2064, em Rosário do Sul. Ah, um detalhe, um ótimo atendimento pela equipe da Madeireira Constrular. E esta loja, o pastor Luiz Fernando recomenda. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento, ligue 3231-4934 ou 999-43-9155. Madeireira Constrular, a melhor da cidade. Vai começar. O programa que vai te impactar aonde você estiver. Creio em tua palavra, creio em tua palavra. Um programa que anuncia a salvação, que profetiza milagres, curas e libertação. Está no ar. Programa Cidade nas mãos de Deus, com o pastor Luiz Fernando. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Só vocês. Pelo pão que alimenta, e pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, estamos chegando nesta quinta-feira, neste horário que não é acostumado nós estarmos, né? 22 horas, sempre estamos às 21 horas, mas hoje em especial aqui 22 horas. Muito obrigado você que está aguardando aí, ó. Hoje um programa especial, hoje eu estou recebendo aqui, o pastor Fernando recebe hoje aqui, meu amigo, pastor apóstolo Carlos Germano. Seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado pela honra, pelo convite, né, de poder estar aqui na Rádio Web Lumari, com o pastor Luiz Fernando. Então, muito obrigado pela oportunidade. Já saúdo, né, cada um de vocês aí que está na rádio, também está no Facebook, acompanhando essa programação. Sejam todos bem-vindos e espero poder, né, juntamente com o pastor Luiz Fernando aqui, estar respondendo com a graça do Senhor todas as questões que aqui forem colocadas. Muito bem. E se você daqui um pouco quiser fazer uma pergunta para o apóstolo, você pode deixar aqui e pode também fazer o seu pedido de oração, porque no final nós vamos pedir para o apóstolo fazer uma oração por todos vocês e vai ser bênção de Deus. Então nós estamos aqui com o apóstolo Carlos Germano, líder do ministério Rei da Glória, né? Exatamente. Exatamente. Bom, apóstolo, nós já vamos conversar daqui um pouquinho sobre o ministério Rei da Glória, mas natural de onde, apóstolo? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Terra Buena, viu? Terra Buena. Hoje em Rosário do Sul. Quantos anos já em Rosário do Sul? 6 anos e alguns meses. 6 anos e alguns meses. Hoje minha terra, né? Minha cidade.
Amo muito o Rosário do Sul. É um povo que nos recebeu com os braços abertos. É um povo aí que sabe expressar o carinho, o amor, né? A gratidão aí. Então, tanto eu como minha esposa, meu filho, todos nós fomos extremamente bem recebidos. Muito bem, apóstolo. Bom, 6 anos em Rosário do Sul. E pastoreio, quantos anos já, pastor? Pastoreio são 6 anos 6 anos já. de pastoreio. De pastoreio. E o ministério, aí que tem o detalhe, mas daqui um pouquinho eu quero conversar mais sobre isso, sobre Vamos essa lá. questão do ministério profético, Vamos lá. ministério apostólico. Exato. E a gente quer perguntar e eu tenho certeza que tem bala na agulha, como diz. Temos preparado. Preparado. Muito bem, mas você que está aí, muito obrigado pelo carinho de você. Nós já temos aqui inúmeras pessoas que estão aqui pela Web Lumari, que estão junto conosco aí, ó. Muito obrigado pelo carinho. Divulgue a outras pessoas. Pastor Luiz Fernando está hoje aqui com o apóstolo Carlos Germano, né? Líder do Ministério Apostólico Rei da Glória, né? Que está aqui nessa cidade abençoando pessoas. E hoje eu quero desde já agradecer já pela dedicação também e por ter aceitado o nosso convite de estar Amém. aqui, apóstolo. Amém. Amém. Porque o nosso fundamento, a nossa realidade é que as pessoas que estão do outro lado possam entender também cada ministério, Amém. possam compreender cada pastor. E esse é o nosso também, eu fico alegre de receber amigos, Amém. pessoas que vêm aqui no estúdio para conversar da palavra de Deus e tudo que acontece na sua igreja também. Glória a Deus. Mas muito bem, apóstolo, vamos lá. Eu quero primeiramente mandar eu preciso mandar, até se você quiser mandar algum abraço de pessoas que de repente estejam no teu perfil aí, Olha não aí. tem problema. O meu celular é que anda travando, meus irmãos. Olha, eu acho que hoje vamos ficar sem mandar Os abraços. abraço. O meu Vamos lá, celular, olha aqui, ó. Deixa que eu mando por Olha aqui. aí, pastor. ó, o meu travou aqui. Que barbaridade. Manda algum abraço aí, Tá apóstolo. funcionando aqui. Manda algum abraço Vamos aí. lá. Então vamos dar uns abraços aqui para os irmãos que estão conectados, tá? Abraço para Marta Liriane Santana. Boa noite. É de Santa Maria, olha só. Também está com a gente a Vanusa e o Diogo dos Santos, estão ligados na programação. A Iracema Fontoura também está com a gente, a Marta Liriane Santana. Boa noite ao nosso irmão Murilo Pedroso, que está dizendo aqui a paz do Senhor, tamo junto. Também está com a gente a Giovana Santos, abraço para você, Giovana. Também está com a gente a irmã Débora Furtado. Olha aí, irmã Débora. Ela disse, ela mandou um zap Aí mandou dar. para minha esposa, dizendo que ela ia assistir o programa. Olha só. Né? E, de fato, está cumprindo a palavra. Cumprindo a palavra. Está aqui. Elisandro Pacheco também está aqui. A Marisa Flores, a Maria Barão. Está também a Fernanda Souza, a Edna Machado Pinheiro, a Rosa Maria, Barão Mariano. Aleluia, muita gente linda, hein? Marlene Faleiro, também está o André Stefan, e também aqui a Franciele Rodrigues de Melo, a Sandra Argemi. Aqui também o irmão Ezer Menildo estão assistindo, né? Estão assistindo conosco aqui. E estão mandando abraço. Irmã Zani, paz, pastor, estou na escuta. Regiane Machado, paz do Senhor. Entrou alguns comentários para mim aqui, ó. O irmão está dizendo aqui, ó, grandes amigos, né? O pessoal, Amém. aqui teu irmão está dizendo shalom, shalom, ó. Aí shalom, shalom. Essa é marca Essa é marca conhecida, né? Essa aí é a marca Mas conhecida. apóstolo, porque isso criou uma marca, né? Exato. O ministério de vocês lá, shalom, shalom. Shalom, shalom. Sabe que muitas pessoas estão perguntam, shalom, shalom, o que quer dizer, o que significa, por que shalom, shalom? A palavra shalom, ela simboliza a paz, né? Então, eu acabei repetindo. Em vez de só falar o shalom, a gente fala shalom, shalom, né? Ou seja, paz, paz, né? Eu me converti na Igreja Batista Nacional de Santa Maria. Então, lá o costume de estar cumprimentando os irmãos era graça e paz. Existem igrejas que eles vão cumprimentar a paz do Senhor. Verdade. Né? Então, cada igreja ela vai ter uma maneira de estar cumprimentando. Verdade. Então, eu aderi, né, para não estar imitando os demais, né, e até às vezes, né, o pessoal fica intrigado e dá risada e tal, né, e se pega uma Sim. moda,
Shalom, shalom. Shalom, shalom, mas que legal, shalom, shalom. Bom, e assim, ó, é muito legal porque é a diversidade, né? É verdade. A diversidade. Vamos dar mais uns abraços aqui, vamos aqui, ó. Débora Ney, grandes pastores, bênção, muito usados, glória a Deus. Aleluia. Carlos Cordeiro, Deus abençoe esses homens de Deus. O Alessandro Vanderleia, boa noite, pastores abençoados, estamos na escuta. Amém. É o que está aparecendo mais para mim aqui. É isso mesmo. Muito bem. No meu Bom, também aqui, pastor. bom, mas apóstolo, eu já perguntei do Natural de Santa Maria, eu queria perguntar para você, experiências vividas, já agora, como o líder da igreja, ou seja, do Ministério Apostólico Rei da Glória, experiências vividas por você aqui em Rosário do Sul. Olha, pastor, na verdade são muitas, né? Muitas. São muitas experiências. Algo Se que nós chamou de fosse- atenção mais e mais. Se nós fôssemos aqui relatar todas as experiências como um líder espiritual, nós ia passar muito tempo. Mas deixa eu trazer aqui uma experiência bem marcante, né, que marcou a minha vida, minha família. Nós conhecemos uma irmã, eu não vou aqui estar falando o nome dela, né, para estar guardando, né, a sua imagem. Mas nós conhecemos uma irmã e essa irmã, ela estava passando um processo muito difícil, espiritual. Ou seja, começou a desencadear, depois que nós conhecemos ela, um processo de libertação muito intenso, muito forte. Então, às vezes, né, essas entidades, vamos chamar assim, elas vinham sobre a vida dessa irmã, às vezes 3, 4, 5 vezes por dia. E às vezes 3 horas da manhã, Meu Deus. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ou seja, não tinha horário para que ela ficasse manifesta, vamos dizer assim. E inúmeras vezes nós precisamos socorrê-la, né? Ela foi encontrada, às vezes, no cemitério. Ela foi encontrada indo para a ponte do rio, né? O nosso rio aqui, Ibicuí, sem saber para onde estava indo. Então, ela foi encontrada em diversos lugares, né? E o projeto era um só, era tirar a vida dela. Então, essa irmã, na época também, dentro da sua própria casa, ela tentou tirar a vida mais de uma vez. Uma das vezes, né? Ela colocou álcool sobre o próprio corpo e ali, não encontrando o isqueiro, né? A filha e o genro viram e não deixaram aquela situação acontecer. Mas numa oportunidade futura, o que aconteceu? Ela acabou, né, de fato, outra vez colocando álcool sobre o corpo e ali tacando fogo, né, no seu próprio corpo e apareceu em chamas, pastor. Apareceu Olha, em chamas? em chamas Meu diante da filha e do cunhado. Interessante que ela não gritava. Interessante, né, que estava como se tivesse o quê? Normal, né? Mas o corpo dela queimando. Então, como o rapaz ele era do quartel do exército na época, então ele já tinha um treinamento para lidar com aquela situação. Então colocou a senhora dentro do banheiro, foi ligar, olha que interessante isso. Ele foi ligar o chuveiro, né, para ali extinguir a chama e quebrou o registro. E o chuveiro não ligou. Que coisa, hein? E aí ele pegou uma manta, um cobertor e acabou enrolando, né? E abafando o fogo e chamando a SAMU e levando essa irmã, então, para o hospital, para ali, então, fazer os procedimentos médicos. Mas é interessante, queridos, que essa senhora, o inimigo, ele queria ceifar a vida dela. E Deus colocou ela nas nossas mãos. E muitas vezes foi me falado por pessoas do próprio convívio, dizendo assim: Germano, abandona. Germano, larga de mão, porque vai escandalizar a igreja. Olha só. Vai escandalizar a obra do Senhor. E eu, como um líder espiritual e uma pessoa chamada por Deus, eu não conseguia ver, se Jesus estivesse no meu lugar, Jesus abandonando aquela pessoa para as trevas com medo do escândalo que poderia acontecer. Então eu tomei peito naquela situação e eu disse: não, eu vou até o fim com ela e nós vamos vencer essa luta. E de fato nós vencemos. Então hoje ela está livre, né?
de toda aquela opressão, de tudo aquilo que ela acontecia. Então, dentro de Rosário do Sul, para mim, a experiência mais forte, pastor, foi essa. As pessoas não acreditavam, larga de mão, e aquilo chamou atenção pela maneira como ela estava sendo conduzida. Imagina chegar alguém pegando fogo. Então, é algo que... Então, na verdade, foi um sobrenatural. Foi um sobrenatural. Um sobrenatural. Muito bem, eu estou conversando com o apóstolo Carlos Germano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro... Nós temos muita gente assistindo a gente. Amém. E dando os comentários aqui, ó. Estamos com 52 pessoas. Olha aqui já subiu 54. Opa. Daqui um pouquinho a gente já... É bastante gente. Eu tenho certeza que, ó, milhares de pessoas depois vão poder visualizar. Temos pessoas pela rádio ouvindo a gente. Ó, gente, Deus é maravilhoso. Bom, eu vou pedir uma partezinha de um clipe musical. Eu vou pegar outro celular, até para que eu possa ver mais outros comentários aqui. O meu celular está um pouquinho travando. E daqui um pouquinho... Mas avise outras pessoas. O pastor Fernando está com o apóstolo Carlos Germano, líder do Ministério Apostólico, Ministério Rei da Glória, né? Agora deu uma trancada. Eu ia falar em outras línguas. Não é um celular só que está bugando. Não é teu celular. Mas daqui um pouquinho a gente volta, viu? Daqui um pouquinho a gente volta. Vamos ver o clipe aí, a gente volta daqui um pouquinho. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia... Estamos de volta, né? Aquilo que parecia ser impossível, já não ter saída, ó. Deus, Jesus, Ele dá uma saída, gente. Eu estou aqui com o apóstolo Carlos Germano, né? E eu dizia antes de nós entrar pra música, né? Deu uma trancada, tava trancando o celular e eu também tranquei aqui para falar o nome do ministério, né? É que o apóstolo não entendeu, queria falar em outras línguas. Amém. Queria edificar a fé dele. Edificar a fé. Amém. Bom, mas muito bem. Hoje, nesta quinta-feira, né? 22 horas que nós estamos aqui, começamos, né, o programa. Nós já estamos aí há 20 minutos com o programa Cidade nas Mãos de Deus, né? Levando o povo. E a importância de estar dois pastores, dois líderes juntos, né, gente? Para levar a palavra de Deus. Mas a pergunta, apóstolo, por Sim. que ministério apostólico? Por que apóstolo? Tem muita gente querendo saber. Vamos lá. Tentar explicar em breves palavras, né, para não estender muito. O apóstolo Paulo ele vai falar a respeito dos ministérios bíblicos, né? Então, os ministérios que nós encontramos justamente na Bíblia, ministérios bíblicos,
é pastor, mestre, apóstolo, profeta e evangelista. Então esses são os ministérios bíblicos, né, que o apóstolo Paulo ele escreve, e ele vai falar um pouquinho de cada um deles. No ano de 2005 eu aceitei a Jesus, e a partir dali o Senhor então ele começou um processo de mudança na minha vida, e depois desse processo de mudança ele começou então a falar por meio de profetas qual seria o chamado especial que tinha com ele. Então, primeiramente, algo sobrenatural aconteceu dentro de uma sala, onde eu e outras pessoas, aproximadamente 40 pessoas, dentro da Igreja Batista Nacional, pastoreada pelo apóstolo Levi de Oliveira Schmidt, ainda continua sendo o pastor principal da Igreja de Santa Maria. Dentro daquela sala de aula, eu estava fazendo um curso, juntamente com os meus irmãos, para ali ser líder de célula, porque eles trabalhavam, né, no sistema de células. Então, dentro de uma das aulas, enquanto o pastor Jorge Amaral ele estava dando a aula para nós, o Espírito Santo, em voz audível, ele falou por 2 vezes: pastores, pastores, e todos ouviram, inclusive o próprio pastor, e ele se vira pensando que alguém havia falado com ele, mas de fato ninguém havia falado com ele humanamente. E assim como aconteceu, né, com o profeta Eli e Samuel, que ali estava no templo com ele, aconteceu dentro daquela sala de aula. Então ali o Senhor ele estava apontando algo sobre as nossas vidas, que dali do nosso meio o Senhor estaria levantando pastores. Passado algum tempo, aquela promessa de fato se estabeleceu sobre a minha vida. Então o óleo veio, né, sobre a minha vida, e o Senhor então me levantou como pastor. Então eu vim para Rosário do Sul para pastorear a igreja, a denominação onde eu estava na época. E há uns anos atrás, aproximadamente 4 anos atrás, eu fui visitar outro ministério na cidade de São José dos Pinhais. Um homem que eu admiro muito, o pastor Leandro Spentes, do Ministério Guerreiros do Espírito Santo. Até inclusive, depois de conhecê-lo e vê-lo pessoalmente, né, e ver o testemunho dele, eu tive a oportunidade, o privilégio de trazer ele para ministrar aqui em Rosário do Sul, né, e foi muito lindo aquilo que Deus fez por meio da vida do pastor Leandro Spentes. E ele é um homem que fala muito da unção, é um homem que fala muito da intimidade com o Espírito Santo. Então o ministério dele é pautado nisso. É falar sobre os dons, é falar sobre a unção, é falar, né, sobre a intimidade com o Senhor Espírito Santo. E nessa oportunidade, aonde eu fui conhecê-lo, enquanto ele orava comigo, ele falou assim: Deus vai te usar para um avivamento. E eu guardei mais aquela promessa no meu coração. E quando eu trouxe ele para Rosário do Sul, irmãos, para ministrar na igreja, ele olhou para mim, estava almoçando eu, minha esposa, e o meu filho e o pastor. Ele olhou para mim e disse assim: pastor Germano, o senhor não é pastor. Aí eu esperei o restante, né, da conversa. Opa, como assim? Quase leva um susto. Como assim não sou pastor? Eu recebi o óleo, né, mas eu esperei, com toda educação, respeito, eu esperei ele seguir discorrendo aquilo que o Senhor estava falando por meio da sua vida. Ele olhou para mim e disse assim: o seu chamado não é pastoral. Deus te escolheu, Deus te chamou para o ministério apostólico. Aí que entra o apostólico, né? Claro que não é, queridos, como os apóstolos que andaram com Cristo. Sim. Aqueles foram 12 exclusivos e não tem outros apóstolos do Cordeiro. Mas ministerialmente você vai encontrar o ofício de apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, por meio da minha vida, Deus ele quer estabelecer outras igrejas em outras cidades. Então a obra apostólica hoje, bíblica, homens que Deus escolheu
para enviar a lugares. Então a palavra apóstolo significa enviado. Então, por meio da minha vida, o Senhor ele quer estabelecer outros ministérios. Ele quer estabelecer outras igrejas. E não fui eu que escolhi isso. Foi algo que o Senhor ele derramou sobre a minha vida. Porque não somos nós que escolhemos a Deus. É o Senhor que nos escolhe. Interessante. E ele disse para mim assim, Pastor Germano, mas você não precisa usar o título de apóstolo, mas o seu ministério é apostólico. E eu disse amém. E quando nós fundamos o ministério, Pastor Luiz Fernando, há 3 anos atrás, nós nos reunimos em uma garagem e ali começamos o ministério, né? E ele não tinha nome. E foi no primeiro culto, após encerrar o culto, eu reuni os irmãos que ali estavam comigo e nós começamos a orar e dizer, Pai, nos dá um nome para a igreja. Nós queremos um nome para o ministério. Hoje é o primeiro culto, está nascendo esse ministério e nós queremos um nome. E o nome que vinha à minha mente era justamente Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória. Então era o nome que vinha. E nós ali orando e os irmãos, pastor, mas falta algo, falta algo. E falta algo. E eu disse, não, não quero chamar de igreja, eu quero chamar de ministério. Eu quero chamar de ministério. Ministério Rei da Glória. E os irmãos, né? Não, mas está faltando algo, está faltando algo. E uma irmã levantou o dedo e disse, e o Senhor fala que é ministério apostólico. Amém. E eles não sabiam dessa promessa que eu havia recebido. E quando a irmã falou, testificou no espírito, testificou no meu coração, fruto da promessa que eu havia recebido. Passado 2 anos do ministério apostólico já formado, eu trouxe outro homem de Deus para pregar na igreja. Apóstolo Ronaldo Drugovich, do Ministério Comando Águia. Um homem que Deus tem levantado na nossa geração, tanto ele como a sua esposa, a apóstola Nilcélia Robatino, um ministério muito eficaz na área de cura, na área do profético, e é algo que desde que eu me converti, pastor, Deus inseriu esse desejo no meu coração, de mover na cura, de aprender sobre cura, né? Então eu chorava, derramava lágrimas, ranho muitas vezes misturado com a lágrima, dizendo, Deus, eu quero viver o que a tua palavra diz, que aqueles que creem no teu nome fariam as mesmas obras e outras maiores. Pai, a promessa sua. Então, desde novo, desde 2005, esse desejo já ardia no coração, mas eu não via acontecer. Não acontecia, né, esporadicamente, mas já passo para ti, pastor. Deixa eu encerrar aqui. Quando eu trouxe o apóstolo Ronaldo, ou seja, quando eu estava ligando para ele pelo WhatsApp, convidando se ele poderia vir na cidade de Rosário ministrar no nosso ministério, pelo Espírito, ele disse assim, Apóstolo Germano, olha como ele me chama, né? Eu me apresentei para ele como pastor. E ele assim, Apóstolo Germano, o Senhor fala comigo, tem um óleo para descer sobre a tua cabeça, né? E é um óleo apostólico. Então, quando ele veio ministrar, no culto, ele me chamou no altar e ele cumpriu, ou seja, ele executou aquilo que o Senhor pediu para ele, para que ele me ungisse como apóstolo. Mas ser apóstolo, ser pastor, ser profeta, ser mestre, ser evangelista, não nos faz maior do que os outros ministérios. Então, às vezes, as pessoas confundem, eu quero ir para a igreja do apóstolo porque ele é maior que o pastor. Não é, amados. Não é. Sabe, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, é uma questão apenas de o quê? De uma escolha de Deus, de um ministério, de um ofício que eu preciso executar no reino dos céus. Eu espero ter respondido aí em breves palavras. Então, é isso. Verdade. Na verdade, apóstolo, as pessoas que estão assistindo a gente e estão ouvindo as suas palavras, e eu estou vendo aqui muita gente comentando. Amém. E que bom, até porque as pessoas... hoje à noite eu pregava ainda no culto, eu ministrava. Assim, que o espírito de suspeita estava sendo eliminado, quebrado, amarrado. Porque muitas vezes alguém olha para mim, olha para você, olha para o membro, eles suspeitam muitas coisas. E nessa suspeita é porque alguém fala alguma coisa.
E aí, quando se fala alguma coisa sem ter o conhecimento daquilo que aquela pessoa está vivendo, vive no campo das suspeitas. Então, eu me alegro de poder trazer aqui homens de Deus, para poder, cada pastor, passar a visão da sua igreja. Aleluia. E hoje, apóstolo, você então está sob a cobertura espiritual do apóstolo, o Ronaldo né? Drogovic? Esse, então. Eles são meus mentores, né, irmãos? Na verdade, a minha cobertura espiritual, eu sou afiliado a CADbergs, a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Então, sou afiliado a eles. Mas os meus mentores é o Na visão apostólica. Isso, é o apóstolo Ronaldo, é o pastor Leandro Spentes, são esses homens que eu procuro aprender, uns deles, né? Porque existem outros homens de Deus que eu procuro estar perto, procuro aprender, procuro extrair aquilo que eles já aprenderam do Senhor, já receberam do Senhor. Então, a minha cobertura hoje é a CADbergs. Muito bem, eu vou ler mais alguns comentários. Hoje a gente não vai ler todos os comentários, viu, meus irmãos? A gente vai ler alguns que a gente está pegando aqui. Eu quero mandar, olha só, o Elisandro Pacheco está dizendo assim, ó, é uma bênção quando uma pessoa consegue se libertar verdadeiramente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Está se referindo àquilo que você tinha falado antes, apóstolo. Aqui um abraço a Shirley da Rosa, glória a Deus. A Sandra Gemini, louvor maravilhoso. Quem mais aqui? A Clarice Acosta, Jesus é maravilhoso nas nossas vidas, única solução. Débora Ney está compartilhando para pessoas aqui. Aqui a Dalvani está pedindo oração. Em oração ao jovem Jéssica. Vamos estar orando sim, vamos estar orando aí. Amém. A quem mais aqui? As pessoas estão dando glória a Deus, aleluia aqui. Deus abençoe a todos. O irmão Edson está dizendo assim, ó, como é bom ver a proximidade de homens de Deus juntos de ministérios diferentes, mas com um mesmo propósito, de ganhar almas para Jesus. Só gratidão por isso estar acontecendo. Que legal, que legal. Pessoas estão marcando outros aqui. Que bênção, que legal. Aqui a gente até estou vendo uma notícia aqui, apóstolo, que na verdade não é uma notícia até muito agradável, mas assim, ó, a gente está vendo um momento aí, ó, onde o coronavírus, estamos vivendo uma situação bem delicada. E muitas pessoas estão nos deixando. Eu estava vendo aqui agora, nos deixou até agora. O meu sentimento a toda a família. Os sentimentos também ao pastor Joel, a sua esposa, aqui de Rosário do Sul. Hoje nos deixou, né? Então aqui a Marileida Rosa está colocando aqui, triste o falecimento da colega dela, Silvia Prado, né? Que é a esposa do pastor Joel, que você conhece também. Sim. E nossos sentimentos. Mas é um momento muito delicado, né, apóstolo? Porque assim, ó... pessoas estão se indo. Que lição podemos tirar sobre essa questão do coronavírus, apóstolo? Amém. É um tema muito atual, muito presente, né? E todos os dias nós estamos ouvindo essa palavra. Então, praticamente é a palavra mais falada aí nesses últimos 2 anos, né? Palavra Covid. Mas nós sabemos que todos nós temos o tempo de nascer e o tempo de morrer. Essa é a grande verdade, está lá escrita no livro de Eclesiastes, né? Então existe um tempo. Quando será o nosso tempo e de que forma será, nós não sabemos. Mas nós precisamos estar o quê? Preparados. Preparados para o dia da nossa partida. E a Bíblia vai nos informar também que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque ali todo homem se lembrará que um dia ele vai enfrentar esse dia. Então, muitas pessoas, de fato, elas têm partido, né? Partido, não importa a classe, não importa a cor, não importa a condição social, se tem dinheiro ou não, se é uma pessoa conhecida ou não, a Covid, ela veio e está pegando todas as classes. Mas o que eu vejo dentro disso tudo é que muitas pessoas, pastor Luiz Fernando, elas estão sendo despertadas. Porque nesse momento de fragilidade, nesse momento onde o emocional ele está aguçado, ele está aberto, o emocional das pessoas está aberto para receber informação, muitas pessoas elas estão acabando o quê? Buscando o auxílio. E aonde de fato vem o verdadeiro auxílio? O homem, quanto tempo demorou para descobrir uma vacina que ela não é 100%? Então toda a medicina, por mais o aparato que ela tenha, ela ainda não trouxe uma resposta eficaz para o coronavírus. Então o homem ele tem se voltado para quem? Para aquele que de fato é o Criador,
né, para aquele que de fato tem a solução. Então nós já ouvimos relatos, irmãos, de pessoas que estavam entubadas, pessoas que estavam mal, que o médico já havia desenganado, né, e após uma liberação de uma palavra de vida, aquelas pessoas saírem do tubo, saírem daquela condição e voltarem à vida. Fruto de uma oração, fruto de um clamor, fruto de uma palavra de autoridade liberada. Mas, infelizmente, muitas têm partido. Então, nós precisamos nos preparar para o dia da nossa partida, né? E o único caminho que vai levar o ser humano ao Senhor, nós sabemos, né? Biblicamente, nós sabemos que é Jesus. Ele é a porta. E o detalhe, né, apóstolo? Como a pessoa vai morrer aqui, isso se torna até insignificante perante aquilo. Vou dar um exemplo. As pessoas perguntam assim, dizem assim, ó, mas o fulano era crente, o fulano era pastor, o fulano... E pegou. Exato. Na verdade, nós somos seres humanos. Exato. Só que tem um detalhe, amigo. Eu tenho dito, e tenho certeza que o apóstolo também tem falado muito isso, e a Bíblia fala, né? O viver é Cristo e morrer é lucro. É verdade. Então, gente, a gente fica triste com certas situações, mas continuamos orando, não vamos deixar de determinar a cura. Com certeza. Como você falasse, pessoas que já estavam entubadas, foi liberado palavras, e quanta gente Deus guardou, né? É verdade. Quanta gente Deus guardou. Mas eu quero mandar mais uns abraços aqui, apóstolo. Mandar um abraço aqui para Daiane Vidal, glória a Deus. Olha só, quem mais aqui, ó? Olha só. A Etienne está assistindo a gente. Eu estou aqui em cima ainda. A Fabiane Amaral, um grande abraço e Deus abençoe, viu? Elisandro Vargas, conhece, né? Sim, o pastor Elisandro, né? Elisandro Vargas, um abraço. Do Ministério Rei da Glória. Isso, Deus abençoe grandemente suas vidas, tá mandando aqui. Amém. Deus abençoe aqui a Roberta Bernardes, glória a Deus. Aqui, ó, quem mais aqui? A Giovana, tá marcando pessoas. Olha que legal, as pessoas marcando pessoas. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Amém. Porque muitas pessoas vão assistir, ó. Verdade. A Giovana, essa aqui você conhece também, né? Cristiane Hibner. Essa é a mulher da minha aliança, né? A minha esposa, abraço. Beijo aí, pastora. Beijo aí pro Samuel também, que provavelmente deve estar do lado ali dela, né? Vendo o pai aqui. Abração. Tá colocando aqui bênção de Deus. Amém. A Giovana Belmonte está dizendo assim, ó, glórias a Deus por sua vida, pastor Germano. Que o Senhor continue lhe usando. Amém. E abençoando grandemente a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém. Que Recebo. legal. Pessoal, aí, ó, pessoal aplaudindo, dando glória a Deus aqui. É bastante gente, ó. Glória a Deus. Olha quem está conosco aqui, ó, o Bispo Maico. Amém. Forte abraço. Deus abençoe, pastor Luiz e apóstolo Germano. Forte abraço, Bispo. hein? O Mike está dizendo assim, ó, Deus venha confortar o coração de toda a família. Bom, aqui, ó, muito bom a gente ver junto homens de Deus. A Sandra Gemini está dizendo aqui, né? Aleluia. Olha só, o pessoal compartilhando e mandando seu alô, seu abraço aqui. É bastante pessoas. Ó, gente, não fique triste se a gente não ler seu nome aqui, mas você está com a gente nessa fé aí, ó, Amém. levando o amor de Deus. Vamos compartilhar para que chegue o maior número de pessoas. Mas, pastor, o nosso horário ali, ó, já está passando, e passa rápido, né? A gente vai conversando e vai ouvindo. Mas eu preciso lhe perguntar. Você sabe que nós somos criticados. Sim. Nós somos criticados por uma parcela da população, porque a gente luta por manter igrejas abertas. E aí vem o STF, vem as lideranças políticas também. Abre, fecha, com tantas pessoas. Eu pergunto para você, apóstolo, o cristão e a política, é pecado para você, o cristão, se envolver na política? Não, eu não tenho esse ponto de vista. E biblicamente nós não vemos isso, né? Falando que o cristão se envolver na política é pecado. Pelo contrário, nós vemos grandes homens de Deus exercerem dentro das suas vidas cargos de organização, que na época não chamavam de política, chamavam de reis, chamavam de outras categorias, né? Então nós vemos o próprio José, dentro do Egito, se aproximar de Faraó e ali ser o quê? O homem abaixo de Faraó. Alguém que estava com o poder de Faraó para governar todas aquelas cidades,
Porque sobre ele estava o quê? O Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. Nós vemos Daniel também governando. Então nós vemos muitas pessoas governando. Então foi-se criado, e não é a Bíblia, tá bom? Foi-se criado essa falácia, foi-se criado, né, essa palavra, essa frase que as pessoas dizem assim: política e religião, elas não se misturam. E na verdade isso é um engano, e é um forte engano, porque daí nós permitimos esses lugares de autoridade serem muitas vezes ocupados por quem? Por pessoas que elas não têm caráter. Verdade. Por pessoas que elas não estão de fato interessadas no povo, não estão interessadas em fazer leis que venham abençoar as cidades, elas estão interessadas muitas vezes no quê? Nesse gesto aqui, ó, fazer o seu pé de meia, né? Entrar lá, eu vou entrar lá. Então eles prometem mundos e fundos, e quando eles entram lá, eles fazem totalmente ao contrário. Então eu sou a favor de homens. Não precisa ser só da igreja não, pastor Luiz Fernando. Verdade. Porque aí no mundo existe muitas pessoas de caráter, de fibra, pessoas boas, né, que estão aí fazendo excelente trabalho. Mas aquela pessoa que de fato ela tem uma vida com Deus, ela não vai negociar princípios, né? Ouça bem, ela não vai negociar princípios, ela não vai se corromper pelo sistema. Eu sou a favor que essas pessoas ocupem sim essas posições de governo, para que o povo ele possa ter o quê? Os seus benefícios e receber aquilo que de fato a lei vem estar ali amparando, né? Então muitos projetos poderiam ser feitos, muitas coisas poderiam ser feitas, né, por mentes brilhantes e pensantes, e às vezes nós colocamos qualquer um para nos representar lá. E aí, apóstolo, é que muitas vezes, sabe o que acontece? Às vezes, alguém com nome até dito pastor, dito de igreja, sim, se elege com votos do povo e daqui um pouco vão para lá e se corrompem. Mas as pessoas devem entender o seguinte, que nós temos pessoas lá na política, como vamos dizer, que estão lá e que honram. É verdade. Honram. Não é porque um fez bobagem, com certeza, os outros vão fazer. É verdade. Então nós temos visto aí homens de Deus trabalhando em prol da igreja. Ah, mas Deus, ele é o que... Essas conversas, as pessoas dizem, a gente sabe que Deus é o dono de tudo, ele sabe de tudo, a porta que Deus abre ninguém pode fechar, a gente sabe. Mas Deus deixou os homens aqui nessa terra para dominar, né? Exato. Para dominar. Dominar e governar. E como é que nós vamos governar? Ocupando posições de autoridade. Ocupando essas posições. Então, nós precisamos ocupar essas cadeiras, né? Ocupar essas posições. A igreja precisa estar representada lá, né? Não para trazer um benefício para a igreja. Isso. Não é isso. Mas para trazer um benefício para a população em geral. E a igreja, então, precisa estar aberta. Precisa estar em todas as áreas, tá bom? A igreja precisa fazer frente em todas as áreas, não só na política. Nós temos que ter membros o quê? Médicos, advogados, juízes. A igreja ela tem que ocupar essas posições e também, com certeza, aí, a política. Muito bem. Bom, eu estou conversando com o apóstolo Carlos Germano, né? Líder do Ministério Apostólico Rei da Glória. Quero mandar um abraço aqui para o Murilo Pedroso. Amém. Hoje eu não ouvi o pastor falar teu nome, né, Murilo? Bom, Murilo Pedroso, quem mais aqui? A France. Se eu não falar, já vai dar briga lá no lar. A Melissa Andes, que legal. Somos abençoados com um programa de fé. Aleluia. O Elisandro Pacheco está dizendo assim, mais vale um dia com Jesus Cristo do que viver uma vida inteira sem Jesus. Vamos dar um abraço lá para os irmãos lá do Viradouro. Olha Está aí. com a gente aqui a irmã Adriana Borges da Rosa. Legal. Esposa do pastor Ricardo, lá no 3º distrito do Viradouro. Um abraço. Isso é interior do município. Exato. Olha só, um abraço também a Marta, tem mais aqui, grande realidade, o irmão Enzo está dizendo, o Maico está dizendo, o bispo Maico está dizendo exatamente o que foi falado, né? A Sabrina Alves aplaudindo, Murilo, verdade, a Marisa Flores está dizendo amém. Então, gente, o pessoal aí está comentando e compartilhando aí, ó, e concordando com aquilo que estamos falando diante de Deus. E muitas vezes, apóstolo,
A gente sabe que a gente apanha todo dia, né? Com certeza. A gente não tem o dia que a gente não vai apanhar. Mas, e aí eu até lhe pergunto para você, como é viver neste mundo de ingratidão, aonde a gente não faz as coisas esperando que a recompensa vem de Deus. Mas como é viver esse mundo de ingratidão, esse mundo assim, que deixa às vezes a tua família triste, porque o que acontece? O pastor A, o pastor B, aquela coisa. Como é viver esse momento assim, ó? Pastor, você sabe, o apóstolo vai viver por situações difíceis. Como é para você essa realidade? Amém. É muito importante essa pergunta do pastor Luiz. Na verdade, foi Deus que nos escolheu para estar exercendo o pastorado. Os meus projetos pessoais, pastor. Sim. Antes de ser pastor, olha só, queridos, eu queria ser policial federal. Olha só. Essa era a minha meta, esse era o meu projeto de vida. Então, era necessário um curso superior para poder acessar uma dessas vagas. Então, eu morava em Santa Maria na época ainda e me matriculei no vestibular do UFSM. Né, estudei, fiz um cursinho pré-vestibular, porque na época ali estava muito tempo parado sem estudar. E tive aprovação, então eu estava no 3º semestre do curso de Ciências Sociais na UFSM, me preparando então para essa carreira que eu queria. E dentro de um culto na igreja onde eu congregava, estava um pastor de Santa Catarina pregando naquela noite, e eu saí da aula e deu tempo de assistir aquele culto. Então a igreja estava lotada, na época não tinha pandemia, e o Espírito do Senhor, ele falou comigo. E ele disse assim, me entregue a tua faculdade. Eu cheguei a olhar para os lados. Quem fala comigo? E o Senhor dizia assim, me entregue a tua faculdade, porque não é os sonhos que eu tenho para você, eu tenho projetos melhores para você. Então, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar para minha família? O que eu vou falar para minha esposa? O que eu vou falar para minha mãe? Que me apoiaram para estudar, estavam sonhando comigo dentro daquela carreira, onde eu teria um bom salário. Com certeza. Um policial federal, ele não ganha menos de 15 mil reais. Então eu estava projetando um futuro e o Senhor disse, não. Então, a partir daquela noite eu não voltei mais para a faculdade. Olha só. Então foi uma decisão radical, ouvindo a voz do Senhor. Porque ele já havia falado que eu seria um pastor, mas eu não sabia quando, queridos. Então eu entendi que a hora estava se aproximando, estava próxima, e era aquele projeto. Então eu obedeci à voz do Senhor, abri mão dos meus sonhos para viver por fé, para viver pelo Evangelho. Não por uma escolha minha, mas por um chamado de Deus. Mas aí entra a pergunta do pastor. Pelo fato de ter aceitado esse convite, muitas pessoas vão passar pela nossa vida. Muitas pessoas nós vamos aconselhar, nós vamos ajudar, e muitas delas vão virar as costas. E isso, queridos, Jesus também enfrentou. Se você olhar a palavra, Jesus disse assim, que ele foi rejeitado, e aqueles que seguem ele, por amor a ele, também seriam rejeitados. Então, assim como ele foi perseguido, nós também fomos perseguidos. Mas o grande detalhe, e aqui entra uma chave que eu aprendi, tá? O grande detalhe para você vencer a ingratidão, vencer essas palavras, essas acusações, é você guardar o seu coração. Verdade. Aí está a grande chave. Lá em Provérbios vai dizer assim, sobre todas as coisas, o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele dependem as saídas da vida ou da morte. Então, como que eu entendi esse versículo? Lendo um livro por nome A Isca de Satanás, do pastor John Bevere. Muito bom. E é um livro que eu aconselho todo cristão, e não só o cristão a ler. Amém? Porque é uma linguagem que todos deveriam ouvir. Sobre ingratidão, sobre traição. Então ele vai tratar esse tema com muita sabedoria. E quando eu li o livro A Isca de Satanás, de John Bevere, amém? Eu entendi que eu precisava guardar desesperadamente o meu coração, e eu tenho feito isso. Então, não foi uma ingratidão, não foi duas, assim como o Senhor também enfrentou,
assim às vezes como a nossa própria família, Com né? A certeza. esposa e o filho sofrem junto, mas eu tenho vencido isso dia após dia, né? Em oração e também guardando meu coração. Então essa é a chave. Muito bem, tá aí então, gente, olha, e o horário passando, né? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, olha só, a Débora Ney tá dizendo assim, ó, adoro ouvir a palavra, ela nos enche de bênção, adoro o apóstolo Carlos Germanos, homem de Deus, de muita fé. Obrigado. O Edney Feliciano, noite abençoada para todos. Ô Edney, um abração para você, Deus abençoe você e sua família. Bom, aqui também, aqui ó, o irmão Hélio está dizendo, um grande pastor Ricardo, tá mandando um abraço lá, né? Murilo tá dizendo, bênção de programa. Andréia Doyle, glórias a Deus. Sabrina Alves, noite abençoada. Aleluia. Que legal, olha só. A Sandra Feliciane, boa noite Sandra. E mais aqui, Ney Correia Ribeiro. Parabéns, pastor Luiz, por essa excelente programação. Um abraço. Deixa eu ver aqui, o Ney, o pastor Ney. Exato. Você estava olhando aqui. Exato. Um grande abraço, pastor Ney. Deus abençoe você, tá? Thaís Pieta está assistindo. Elaine Guzmão, paz, boa noite. Azani Machado, ó, que tá começando os comentários, tá começando a entrar para mim agora aqui. Destrancou meu celular, meus irmãos. Que bênção ouvir esses pastores. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo use cada dia mais e mais esses homens de Deus. Amém. Adriana Borges da Rosa, glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe, Adriana. Sandra Mara, paz do Senhor, boa noite. Que legal. Valquíria Martins, paz, pastores. Olha só, Neiva Machado está dizendo, Menezes, amém. Olha que legal. Marisa Flores também aqui comentando. A Ana e o Jackson, glória a Deus. Que bênção. Gente, Amém. que bênção. É isso, né, apóstolo? É isso aí. A gente está aí, ó, com um programa muito abençoado. Eu tenho certeza que muita gente vai poder assistir depois, quem não está ao vivo com a gente. Legal. Mas assim, ó, apóstolo, eu quero já agradecer desde já a sua presença aqui. Amém. E para mim é uma alegria cada vez que eu converso com um homem de Deus. E este momento aqui, ó, qual é a importância para você? Qual é a valorização deste momento? Estamos aqui entre dois homens de Deus e pessoas estão sendo abençoadas. Para você, é você ter saído da sua casa, eu já disse, eu quero lhe agradecer. Amém. Saído da sua casa, vindo aqui no nosso estúdio e agradecido a Deus. Qual é a importância desse momento aí, apóstolo? Amém. Eu vou resumir em uma palavra: valorização. Essa é a grande palavra. O pastor, ele poderia fazer o programa dele como ele tem feito aqui, mas ele tem valorizado o ser humano, valorizado as pessoas, em trazer e poder estar dando essa oportunidade. Não só a minha pessoa, mas como cada um de vocês que estão assistindo. Então, para resumir, é valorização. E é o que o ser humano hoje ele precisa. Ele precisa ser valorizado. Hoje as coisas e os animais, nada contra os animais, amo. Tenho um cachorrinho na minha casa, mas hoje os animais estão sendo às vezes mais valorizados do que pessoas. E a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, e é o que nós temos visto de fato, pastor. Verdade. Cachorros têm plano de saúde, plano odontológico, plano funeral, e seres humanos, muitas vezes atirados nas ruas, e passam por eles, e às vezes o quê? Nem olhar, nem uma ajuda dão. Verdade. Então, resumindo, valorização. Me sinto honrado e me sinto valorizado de poder dividir esse espaço e também conhecer um pouquinho mais. Porque a nossa realidade do dia a dia, do corre-corre, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, são muitos e às vezes nós não temos um tempo como esse de estar perto, de estar se conhecendo, de estar conversando. E eu louvo a Deus pela essa oportunidade aqui, pastor. É verdade, apóstolo. Bom, gente, eu quero ainda mandar um abraço aqui, ó. Bom, Rodimar tá dizendo amém aqui, ó. Esse foi meu patrão. Olha aí. Lá em Santa Maria. Olha só. Rodimar Dallagnol. Eu não quis dar outro nome ali, porque eu sabia que Dallagnol. Ele é proprietário, da Autoescola Via Centro. Um forte abraço aí para toda a equipe da Via Centro.
Trabalhei praticamente 2 anos em Santa Maria, dentro dessa empresa, né? E levo um carinho muito grande por cada um de vocês, viu? Olha só, aqui é a Thaís Pietro. Paz a esses 2 homens de Deus. Amém. Olha quem está aqui. Pastor Paulo Fernandes. Deus abençoe meus amigos, meus pastores. Famoso Paulinho Fernandes. Paulinho Fernandes. Amém. Paulinho Fernandes já esteve aqui na igreja, esteve lá na Amém. Flor Isso também. Exato. Grande abraço, pastor Paulinho. Amém. Deus abençoe. A Valquíria Martins está dizendo verdade. O irmão Ezio está dizendo, oh, glória a Deus. A Clarice Acosta, verdade, amém. E aqui bastante pessoas aplaudindo. Aleluia. Aplaudindo. Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês. Teria muitas outras perguntas. Não. Se deixar, gente, teria pergunta e conversa a noite toda, né? E olha, e o que o pastor mais sabe fazer é conversar e falar. Né? E outra coisa, não é só conversar coisas que não têm fundamento. Não, a gente conversa coisas com fundamento, né, Amém. gente? Amém. Mas, apóstolo, já está chegando então o final do nosso programa. Eu quero pedir para você fazer uma oração, liberar a cura para pessoas, milagre. Glória a Vamos ter Deus. a chamada da oração aí. E nós vamos orar por todos que estão assistindo o nosso programa Cidade nas Mãos de Deus. Aleluia. E agora, momento de oração. Momento de oração. Oramos. Pai, no nome de Jesus, Tu nos desse poder e autoridade, como filhos, sacerdotes, embaixadores do Teu reino. Nessa noite estamos aqui, Pai, e muitas pessoas estão com dores, enfermidades. Senhor, e nesta hora, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de dor, tudo aquilo que se levantou contra a tua saúde. Nessa hora eu quero destruir no nome de Jesus todo problema nas articulações, todo problema na coluna, todo peso sobre os seus ombros, sobre o seu pescoço, caia por terra nessa hora, em nome de Jesus. Pai, que a tua unção passe por essa transmissão e toque, Senhor, em cada um dos teus filhos que nessa hora, Pai, está passando algum problema de enfermidade. Nós repreendemos nessa noite o espírito da Covid, no nome de Jesus Cristo, que muitas pessoas sejam curadas, saradas, Pai, nesse momento, e elas possam testemunhar para a glória do Teu nome. Eu abençoo cada um de vocês, cada família, cada casamento, relacionamento, o trabalho das Tuas mãos. Eu abençoo os Teus filhos, o Teu deitar e o Teu levantar. E que os planos e projetos de Deus, que são bons, perfeitos e agradáveis, se estabeleçam sobre você. Repreendo também toda contrariedade e toda palavra maldita lançada, proferida contra a sua vida. Eu abençoo cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a sua cura nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Tenho certeza que você foi abençoado. Aleluia. Tenho certeza que você recebeu sua bênção. E olha, gente, eu mais uma vez agradeço o seu carinho por estar junto com a gente aqui, ó. Porque na verdade a gente fica feliz em saber do outro lado as pessoas, quando elas agradecem, quando nós oramos, elas estão agradecendo a Deus. Aleluia. Agradecendo a Deus. Porque estamos nessa terra para sermos usados por Deus. É verdade. E muitas vezes as pessoas, elas carecem, apóstolo, de uma oração. Elas carecem de uma palavra. E elas encontram um amigo. Amém. E aí nos procuram. E ali elas recebem o seu milagre. É verdade. Então assim, ó, hoje nós conversamos com o apóstolo Carlos Hermano, que é o líder
do Ministério Apostólico Rei da Glória, né? Rei da Glória. Amém. Mas falando em Ministério Rei da Glória, qual é o endereço do Ministério Rei da Glória aqui em Rosário do Sul, apóstolo? Vamos lá. É na rua 7 de setembro, número 3039. Se você conhece um pouquinho da cidade, sabe onde fica o Mercado Super Engenho, sentido centro-bairro, você vai andar 200 metros e está localizado então ali à esquerda. Estamos de portas abertas e braços abertos, né, para receber cada um de vocês. Posso aqui compartilhar o dia dos cultos? Pode sim, até tá ali, ó, tá no visor do celular, tá lá o a Rei placa, da Glória. né? Amém. Lindo, lindo, né? Amém. Olha só que símbolo bonito. Por que antes de dar os dias de culto, por que ali nós não falamos sobre o símbolo? Rapidinho, pra gente... Eu sempre gostei da figura de Jesus como o leão da tribo de Judá. E ele também ele é o Rei da Glória. Então, esse leão, ele representa Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? Basicamente, essa expressão que nós queríamos passar, né, para as pessoas. Então, ele ficou muito lindo mesmo, e ele chama a atenção. As pessoas, elas compartilham com a gente. Então, Deus nos deu muita graça. Isso. Aí, não lhe cortando, você sabe que eu brinco, eu gosto de brincar, né? Às vezes eu engasgo para ler o nome das igrejas, sim. Porque é comprido demais, o certo seria ali, ó, Cristo é o Senhor. Ele está puxando o braço passado dele. Amém. Mas continua, Paulo. Glória a Deus. Então, nossos cultos são terças-feiras e quintas-feiras, tá? Na terça-feira, o culto profético, às 20 horas. Quinta-feira, o culto de cura divina, 20 horas. Sábado, a juventude se reúne às 20 horas. E domingo, nós temos 2 reuniões, 9 da manhã e às 20 horas. Nós aguardamos cada um de vocês, né, que quer estar visitando, fazendo uma visita ali, conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho. Deus abençoe. Muito bem, apóstolo. Muito obrigado. Que Amém. Deus abençoe. Tenho certeza que assim como vou conversar com outros pastores novamente aqui, você também. Amém. Vamos convidá-los para estar novamente conversando aqui nos estúdios da Rádio Web no Mar. Deus abençoe. Amém. Gente, domingo agora, às 21 horas, eu estou aqui com a missionária Leia e um programa abençoado para vocês, viu? Ó, curte, comente, ó, vamos junto ali, ó. Obrigado aos superfãs da Rádio Web Lumar, do Facebook, né? Bom, pastor, eu não baixei o aplicativo ainda da Rádio Web Lumar. Entra lá no Play Store e baixa o aplicativo, você vai ter uma programação 24 horas, uma programação abençoada para você. Você que não curtiu a página ainda da Web Lumar, curta a nossa página e vamos juntos divulgar o trabalho da obra de Deus em todos os lugares, tá certo? Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz. Até o próximo programa. Minha filha, o que tu tá escutando? Mariana, ei! Pai, eu estou escutando a rádio Web Lumari. Só tem música top. Então deixa eu escutar um pouco. Toma aqui o fone. Enquanto meu pai escuta, baixe o nosso aplicativo e curta a nossa página. E seja muito abençoado. Um beijão pra vocês.